Olá! Nós fizemos uma seleção de 5 caixas d'água espalhadas pelo Brasil que são interessantes, tanto do ponto de vista da engenharia quanto do ponto de vista histórico. Então nós vamos começar por esse conjunto que é chamado de Três Marias. E ele está localizado na cidade de Porto Velho, em Rondônia, numa praça de mesmo nome. Fatos interessantes sobre essas caixas d'água. Elas foram montadas em 1910, a primeira delas, e depois, até 1912, as outras duas foram montadas ao longo do tempo. A empresa responsável foi a empresa Chicago Bridge and Iron Works. Cada caixa d'água tem 200 mil litros e a estrutura delas é feita de treliças metálicas. Com relação à questão da engenharia, a gente tem alguns aspectos interessantes aqui. O primeiro deles é que a gente tem um reservatório cilíndrico na lateral. Nós temos aqui na parte de baixo uma geometria semisférica e aqui na parte de cima uma geometria cônica. E a estrutura aqui de colunas metálicas que sustenta o reservatório, ela faz essa sustentação a partir de um anel que está em contato com o reservatório. Então, em termos de transmissão de força para o solo, a gente tem este anel que recebe o peso do reservatório e estas forças são transmitidas para o solo. E a partir do momento que nós temos essa transmissão, elas chegam até o solo e são distribuídas para a base. Note aqui, interessante, a presença desses sistemas aqui de contraventamento para fornecer rigidez maior a essa estrutura. Bom, agora nós vamos ver o segundo exemplo, que é a caixa d'água da Praça Piratinino de Almeida, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Fatos interessantes sobre esta caixa d'água. Ela foi montada em 1875 pela empresa Hannah, Donald & Wilson, uma empresa escocesa. Capacidade dela é de 1.500 metros cúbicos e ela tem no total 45 colunas de sustentação. Essas colunas de sustentação elas estão espalhadas aqui, né, dando suporte à base do reservatório. Então a gente tem aqui, podemos até andar aqui por essa parte aqui de baixo, e essa carga ela está distribuída, a carga do reservatório está distribuída nessas 45 colunas. Então, diferentemente do caso que acontecia nas caixas d'água de Três Marias, aqui a gente tem o peso do reservatório que é distribuído através de várias colunas, né? Então esse peso ele está bastante distribuído ali ao longo desta base. É interessante notar, do ponto de vista da arquitetura, o grande número de detalhes que existe na estrutura metálica, né? A gente nota que é uma estrutura metálica bastante trabalhada. Terceiro caso. Nós temos agora uma caixa d'água de uma estrutura de concreto armado. É a caixa d'água localizada no município de Ceilândia, no Distrito Federal. Pontos importantes em relação a essa caixa d'água. Ela foi construída em 1977. Desde o início do projeto da cidade, ela fazia parte já deste projeto, que ocorreu em 1971. A cidade foi criada. Então, ela fazia desde o início, né, parte integrante dos planos da cidade. Capacidade do reservatório de 500 mil litros. O arquiteto responsável é Gerhard Leo Linsmeyer. Interessante dizer que ela é um símbolo da cidade. Inclusive, ela está presente na bandeira da cidade e também no escudo do principal time de futebol da cidade. Do ponto de vista da distribuição de forças, nós temos aqui o reservatório, que tem esse formato cônico. Este cone está invertido, né, de tal maneira que a gente tem, então, essa parte aqui dessas estruturas de concreto que estão recebendo o carregamento, o peso aqui da água, e estão transferindo este peso para cá, para a base do reservatório. Então a gente tem aí uma estrutura que tem uma distribuição de forças que é bastante interessante. Por dentro desta parte aqui da base correm as tubulações que levam a água para cima através de sistema de bombeamento e que fazem com que ela também venha a escoar por gravidade, descendo, né, da caixa d'água.
Vamos agora ao quarto caso. A gente tem a caixa d'água da Sanasa em Campinas, São Paulo. Fatos interessantes. Ela foi construída em 1962. Não é apenas uma caixa d'água. No total, são 10 reservatórios como esse que estão espalhados pela cidade. A capacidade é de 300 mil litros e o arquiteto responsável é Rodolfo Bueno. É interessante essa caixa d'água aqui, porque a gente tem um reservatório aqui em cima, é um cilindro, mas não é um cilindro, né, com as laterais retas, totalmente verticais. E a gente tem aqui, ao longo da base do reservatório, colunas de sustentação. Mas essas colunas, elas estão convergindo para uma determinada região aqui na base, que é uma região que não se encontra no solo, ela se encontra aqui a meio caminho. Isso confere elevada rigidez à estrutura, esse detalhe. Depois, você tem as forças que continuam se distribuindo nas colunas, e como elas agora chegam a uma região do solo, né, pontos do solo que estão bastante afastados entre si, então a gente tem nesse caso aí um equilíbrio que é bastante considerável nesse tipo de estrutura. Então nós temos dois casos interessantes, né? Uma elevada rigidez por causa dessa união aqui das colunas e depois uma elevada estabilidade da estrutura devido ao fato dessas colunas estarem repartidas aqui espacialmente, né, a base delas, quando em contato com o solo. Por fim, a gente vai terminar a nossa seleção com a caixa d'água de São Brás, em Belém do Pará. Essa caixa d'água aqui ela tem alguns fatos interessantes, dentre eles podemos citar. Ela foi adquirida em 1884, foi montada nos anos seguintes, e ela foi projetada pelo Gustave Eiffel. Isso mesmo que projetou a Torre Eiffel, em Paris. A capacidade do reservatório é de 1.570.000 litros. Até hoje, essa caixa d'água é funcional. Ela abastece diversos bairros da cidade. O material dela é ferro forjado no reservatório e colunas de ferro fundido. Quando a gente olha aqui do ponto de vista de distribuição de forças, a gente verifica que é muito interessante aqui a presença de vários sistemas de treliças, né? E a gente tem aqui também contraventos, ou seja, temos aí a carga, né, o peso do reservatório que está bastante distribuído ao longo dessas barras todas. Então isso era uma tendência nos projetos arquitetônicos da época. Bom, a gente fez aqui então a nossa seleção dessas caixas d'água e a gente gostaria de pedir que você, se você conhece caixas d'água interessantes do ponto de vista da engenharia ou do ponto de vista histórico, que você coloque nos comentários para que a gente possa também conhecer e para que a gente possa refletir juntos nos aspectos interessantes da engenharia deste tipo de construção. Essa nossa análise aqui ela foi bastante rápida, mas a gente espera que isso tenha despertado em você curiosidade sobre o assunto e que você possa aprofundar isso daí a partir de pesquisas que você pode realizar pela internet sobre cada uma dessas caixas d'água especificamente. É isso aí, até a próxima!